Boa tarde. Hoje são 29 de outubro de 2019. Estamos caminhando para dezembro. Para novembro, que diga. Mais uma vez eu vou ler o texto que eu já li muitas vezes, de Jeremias 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, uma coisa muito importante para que a gente compreenda, é porque aqui ele diz sempre, é bem enfático: o vaso que quebrou estava nas mãos do oleiro. Vou repetir novamente o que eu já falei outras vezes. Não é qualquer barro que dá alguma coisa. Para cada tipo, por exemplo, para fazer panela, para fazer coisa, tudo é um tipo de barro diferente. Eu lembro que uma certa feita aqui, estavam oferecendo o curso, eu fiz o curso de 40 horas em bijuteria em barro. E a dificuldade nossa aqui era encontrar barro, o barro adequado para aquilo. Primeiro passo é encontrar o barro. Porque não é qualquer barro. Tem que ser o barro certo. Depois você pega o barro, leva para a sombra e vai pegar no barro com as mãos, tirando aquelas pedrinhas. Todas as pedras que você pode tirar, manuseando uma a uma. Depois ainda é pouco. Depois você pega uma bacia, forra com gesso. Pega aquele barro, faz aquele lamaçal e coa naquela bacia. Para não ficar nada. Não pode ficar nada de resto de pedra, nada, para poder dar um barro. Depois que você junta esse barro, que você coou esse barro, que esse barro não tem mais fragmento de terra, de raiz, não tem mais nada, está o barro pronto, você começa a fazer a sua obra. Então você, não importa o tipo de obra que você esteja fazendo, você fez aquela obra, seja o que for, e você coloca para descanso. Depois daquela obra estar descansada, e enxuta, aí você leva ao forno. Esses são os passos de uma coisa. E não pode ser muita temperatura, tem que ter um controle de temperatura, porque senão ela quebra, ela racha. Mas é aí que eu quero falar. Quando eu comecei, depois da massa separada, depois do barro separado, amassado, em cima da mesa, eu começo a fazer alguma peça, e eu posso modificá-las, essa peça, quantas vezes for necessário. Posso fazer maior, menor, desmanchar, fazer, como uma criança brincando com massa de modelar. Eu posso fazer com barro, enquanto o barro está nesse estágio de manuseio, de amassar o barro, de moldar essa peça. Eu posso. Mas, se eu quebrar essa peça, depois que ela descansou na sombra, e depois que ela foi ao forno, não dá mais outra peça. Toda massa que você leva ao fogo, você queima essa terra, você mata essa terra. Uma massa, uma vez queimada, ela não dá mais liga. Ela vai ficar uma farinha. Você pode fazer dela um bloco molhado, pode fazer dela várias coisas, menos um vaso de barro. Porque o vaso de barro
Só há conserto quando ele está em processo de formação. Quando você acaba de amassar esse barro e parte para a obra-prima. Na hora de moldar o vaso, de preparar o vaso, de formar esse vaso, você pode mudar. Você pode botar maior, menor, largo, curto, botar um lugar para você segurar, tirar, pode fazer tudo isso. Mas uma vez esse barro, uma vez feito isso, uma vez descansado na sombra, uma vez queimado no fogo, é massa morta. Ele não serve mais. Se esse vaso quebrar, ele sai da competência, né, do oleiro agora. E vai para a mão de pessoas com outra capacidade, com outra técnica, que são chamados de restauradores, pessoas com essa função, um outro tipo de cola, um material, mas não dá mais o mesmo vaso. Ele cola todos os cacos do vaso, agora é um vaso, ele pode ter o mesmo valor sentimental, mas não tem a posição de vitrine mais. Ele pode ir para o escritório, mas não mais para a vitrine. E assim é na vida espiritual. Assim é na vida espiritual. Enquanto está no processo de formação, tudo é fácil. Depois que passar por isso, é bem mais difícil de conserto. Boa tarde.